10 plantas aquáticas da Amazônia. Localizada na América do Sul, a bacia amazônica cobre mais de 6 bilhões de quilômetros quadrados de terra. As plantas aquáticas desta região estão localizadas próximas e diretamente na extensão do rio Amazonas, originando-se 2 cursos dos rios, lagos e áreas pantanosas da América do Sul, desempenhando papel fundamental no sistema ecológico da Amazônia. As plantas aquáticas, como os nenúfares gigantes e os jacintos de água, agregam belezas naturais à paisagem tropical. Número 10. Alface de água. Também conhecida como lechuguia ou repolho de água, é uma planta aquática nativa da América tropical que conseguiu se espalhar em outras regiões tropicais e subtropicais do mundo. As plantas flutuam até a superfície da água com suas raízes submersas sob as folhas flutuantes. As folhas podem ter até 14 centímetros de comprimento e ter algum caule. São margens verdes, com nervuras paralelas, ligeiramente onduladas e cobertas por pelos curtos que formam a estrutura de um cesto que retém bolhas de ar, aumentando a flutuabilidade da planta. A alface de água é frequentemente usada em aquários tropicais para fornecer cobertura para camarões e peixes pequenos. Também é útil utilizá-la como competidor das algas pelos nutrientes disponíveis na água. Dessa forma, prevém o florescimento das algas em grande quantidade. Essas plantas aquáticas são conhecidas por invadir seções inteiras do rio Amazonas quando não são devidamente controladas. Número 9. Jacinto de água. São plantas aquáticas pertencentes à família Pantheridaceae, nativas do continente americano. Vivem nas águas calmas de pântanos, represas, micro-represas, lagoas, fossos, riachos e rios. Conhecidas como a flor da água, camalote, essas plantas tornam-se tão numerosas e crescem tão rapidamente que são consideradas plantas nocivas para represas e reservatórios de água. A planta é muito bonita pela combinação do cotovelo verde brilhante da sua folhagem com o azul lilás das suas inflorescências. A folhagem desta planta chama muito a atenção, pois os pecíolos das folhas formam um balão devido ao tecido aéreo, que serve de planta flutuante para a planta. Suas flores azul-lilás são grandes e vistosas, agrupadas em uma inflorescência em cacho. Elas são muito semelhantes às orquídeas. Esta planta é utilizada como ornamental nas lagoas dos jardins, onde crescem acompanhadas de outras plantas aquáticas. Número 8. Enseada. São lindas flores que predominam em jardins aquáticos devido à sua capacidade de sobreviver em solos próximos a lagoas. É uma planta com uma flor grande e pode ser de várias cores. Embora a mais comum seja a cor branca, uma das suas características mais importantes é cultivada normalmente em lugares próximos a lagoas. Sua flor é formada por espatas semelhantes às pétalas, em forma de tulipa, que circundam a espadice da cor amarelo brilhante. As folhas são verdes fortes, também grandes e com enorme valor ornamental. São plantas que, sem serem aquáticos, resistem muito bem à umidade, geralmente requerem poucos cuidados e se adaptam bem a qualquer área de clima ameno. Devido à sua cor branca e à elegância de seu porte desde a antiguidade, foram identificados com a pureza. De fato, é habitual usá-la para os ramos de noiva. Além disso, devido ao seu grande tamanho, podem ser ideais para a decoração de vasos com uma única flor para criar um ambiente dentro de casa. É cultivada principalmente por suas espatas, que são órgãos decorativos em formas de pétalas, que circundam a espadice, ou seja, o órgão floral ereto e amarelo.
Número 7. Vitória da Amazônia. É o maior de todos os nenúfares, nativos das águas rasas do rio Amazonas no Peru e no Brasil, e também encontrado na Guiana, Colômbia, Paraguai e Venezuela. É caracterizada por possuir grandes folhas circulares de até 1 metro de diâmetro, que flutuam na superfície da água, em caules submersos que atingem 7 a 8 metros de comprimento. Pode suportar até 40 kg se o peso estiver bem distribuído. Em sua superfície, a flor, que mede até 40 centímetros de diâmetro, se abre ao entardecer, exala uma fragrância de damasco, chamada pelos europeus de rosa do lago, e permanece aberta até 9 horas da manhã do dia seguinte, para reabrir na noite seguinte. Na primeira noite, a flor branca e feminina, apenas o estigma está maduro e pode receber pólen. Na segunda noite, a flor é rosa e masculina. As ânteras amadureceram e produzem pólen, que serve para fertilizar outras flores. Os polinizadores são besouros da espécie Cyclocephala, castanea, que pertence ao cativeiro durante o dia, após a primeira noite, e que ao escapar na manhã seguinte estão carregados de pólen. Atualmente existem inúmeras variedades graças às novas biotecnologias, com as quais é possível controlar o tamanho das folhas. Por esse motivo, são amplamente utilizados no paisagismo urbano, tanto em grandes lagos como em pequenos espelhos de água. Número 6. Samambaia de mosquito. São utilizados como planta ornamental, podendo ser encontradas em toda a América, na África, Índia, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Havaí. Comumente chamado de isola, samambaia de pato ou samambaia de água, é um gênero de samambaias aquáticas, não semelhante em aparência às samambaias convencionais, embora se assemelhe a membros de Lemnaceae ou alguns musgos. São plantas aquáticas flutuantes, com folhas pequenas, com raízes curtas de crescimento muito rápido, ideal para recobrir a superfície. Ajuda a controlar o desenvolvimento de algas ao limitar a luminosidade no meio aquático. Elas são intolerantes à água salgada, flutuando na superfície da água por meio de pequenas escamas, porém muito numerosas, que se sobrepõem como folhas com suas raízes flutuando debaixo da água. Devido à sua capacidade de fixação de nitrogênio, são usadas para aumentar a produtividade agrícola em partes do Sudeste Asiático. Quando os arrozais ficam inundados na primavera, podem ser inoculados com azola, que devido à sua rápida multiplicação cobre a água, suprimindo as ervas daninhas. Quando as azolas morrem, eles contribuem com o nitrogênio que o arroz absorverá pelas raízes, e à medida que os campos de arroz secam, todas as azolas morrem, produzindo um adubo verde excepcional. Número 5. Papiro anão. É uma planta de tamanho médio, vive na natureza em locais úmidos e pantanosos, em lagoas de água. É usado mundialmente como prata decorativa em tanques naturais e artificiais. Também pode ser cultivado como planta de interior. Vem da Indonésia e da Índia. É uma planta de porte médio, possui caules rígidos e eretos, que atingem entre 30 cm a 1 metro de altura. As folhas são bastante curtas e um aglomerado de espiguetas avermelhadas cresce na ponta do caule, parecido com estrelas de 10 cm de diâmetro. Tem um crescimento rápido, pode ser plantada em vasos sem drenagem. Cresce mais em densidade do que em diâmetro. Pode ser ao sol, sombra ou meia sombra. Alcançou grande difusão no Egito, onde cresce às margens do rio Nilo e seu delta. Atualmente, sua quantidade no Nilo diminuiu significativamente nos últimos séculos, devido à obstrução de cursos de água e canais de irrigação.
Número 4. Salvínia. O desenvolvimento da folha salvínia é único. A parte superior da folha flutuante, que aparece na face do eixo do caule, é morfologicamente abaxial. São plantas pequenas flutuantes, com caules trepadeiras ramificados peludos sem serem raízes verdadeiras. Estas folhas atingem o tamanho cerca de 2 centímetros em alguns casos, mas, especialmente no seu habitat natural, são de cor verde escura e os pelos da parte superior são embranquiçados. Um minúsculo inseto, Cyrtobagous salviniae, tem sido usado como um sucesso para controlá-lo. É comumente usado em aquários como uma planta decorativa flutuante. O crescimento moderado requer alta intensidade luminosa. Esta planta é capaz de assimilar metais pesados, como o chumbo, tornando adequada para estes possíveis casos de mau estado da água. É utilizado em lagoas e aquários como planta oxigenante. Número 3. Limnóbio. É um gênero de planta aquática nativa da América. São plantas com uma taxa de multiplicação acelerada. É uma planta aquática de flutuação livre, caracterizada por seu rápido crescimento e potencial para uso forrageiro. As folhas têm formato de coração e no fundo possuem pequenas cavidades que se enchem de ar e ajudam a flutuar na superfície da água. Melhora a qualidade da água, mantendo o controle sobre nitratos e fosfatos. Oferece sombras no aquário que podem ser úteis para a criação e reprodução de certas espécies de peixes. É uma planta que não necessita de luz intensa para se desenvolver adequadamente. Número 2. Echinodoros. São plantas anuais ou perenes, com folhas flutuantes ou emergentes, raramente submersas na natureza, sem caule e triangulares com margens lisas ou onduladas nas folhas. Localizadas na América tropical e subtropical, fazem do gênero Echinodoros um dos grupos de plantas aquáticas mais difundidas no mundo. São originários da Amazônia, como o próprio nome sugere, com folhas bastante grandes com cerca de 3 ou 5 centímetros de largura e uma cor verde escura, muito intensa, que sai da mesma ponta. Sua forma de propagação ou reprodução é por estolões. Sua temperatura recomendada é em torno de 25 a 28 graus. Seu pH ideal é de 6 a 8 para que se desenvolva corretamente. Prefere uma água leve e azeda. É uma planta grande de 25 a 50 centímetros de altura. Por isso, é recomendada para grandes aquários e iluminação média-alta. Esta espécie é conhecida pelo nome vulgar da espada da Amazônia. Suas folhas alongadas e cor verde sólida podem atingir dimensões bastante grandes. Por isso, é uma boa ideia deixar um espaço ao seu redor para evitar a geração de sombras que cobrem outras plantas. Número 1. Nenufar. Embora geralmente cresçam melhor em águas quentes, são encontradas em todos os tipos de climas. É uma planta que pode ser encontrada em lagos ou piscinas com águas muito calmas ou estagnadas. Pode ser identificada por ter folhas ovais ou redondas e grandes pecíolos que flutuam junto com sua flor. O nenufar possui 2 tipos de folhas, algumas que se encontram debaixo da água e outras que flutuam na superfície em forma oval ou circular. As flores do nenufar são grandes, com muitas pétalas, e flutuam na superfície da água. Assim como as folhas desta planta, a flor pode ser de diferentes tonalidades como branco, rosa, carmesim ou amarelo, por isso são muito vistosas. Além disso, uma fragrância muito semelhante ao brandy emana dessa flor no primeiro dia de sua floração. Por se tratar de uma planta exótica, é utilizada em diversas decorações para lagos ou piscinas. Vários cuidados devem ser levados em consideração, tais como que deve receber luz solar constantemente.
A água deve estar livre da contaminação e é recomendado retirar as folhas secas da água.